Naquele tempo, eu e minha família morávamos na Áustria, numa daquelas cidades encantadoras, nas quais as flores têm um caráter eterno. Meu pai era um médico clínico e ele tinha por hábito atender os aldeães gratuitamente, porque meu pai era um homem muito generoso e muito rico. Minha mãe era educadora e ela procurava atender ao maior número possível de crianças, ora em nossa casa, ora na sinagoga, noutras vezes em qualquer lugar. Nós éramos uma família feliz, meus pais, meu irmão e eu. Todo dia, ao entardecer, depois que fazíamos a última refeição, sentávamos na varanda e olhávamos os Alpes. A natureza sempre ridente, na primavera, porém, enlouquecida de flores. As colmeias produzindo mel, as abelhas zumbindo, o agradável odor da terra e as flores. Naquela oportunidade, papai contava como era o seu dia. E logo depois, mamãe falava para nós que a essência da vida é o amor. Então ela contava as experiências com as crianças. E quando nós estávamos inebriados, meu irmão, ao violão, tocava Edelweiss. A música Edelweiss entrava em nossa alma como se fosse um punhal de luz em notas musicais. E nós éramos uma família feliz. Eu tinha 10 anos, naquele 1939, e meu irmão tinha 15 anos. Toda tarde, quando chegava o outono e os primeiros ventos frios cobriam a terra de tristeza e desnudavam as árvores e as flores murchavam, agora, no jardim de inverno da nossa casa, papai contava as suas experiências e dizia: a família é o núcleo básico da sociedade. Tudo aquilo que nós fazemos na família, nós poderemos fazer na sociedade, que é a família ampliada. Papai era um homem notável. E mamãe, sempre sorridente, dizia que a criança é como a flor de lótus, que desabrocha acima de um pântano e permanece imaculada. Eu me comovia e prometia que quando eu fosse adulta, eu iria ser educadora. E meu irmão pensava que ao se tornar um homem, ia ser médico humanitário. Quando terminava a tertúlia, meu irmão tocava Edelweiss. Quando chegava o inverno e os Alpes desciam em camadas sucessivas de gelo e a terra parecia morrer, dominada pelos chalés que ficavam cobertos em toda parte, papai, diante da lareira, falava-nos que a família não pode dissolver-se nunca, jamais diluir-se, porque no dia em que a família se desagregar, a humanidade perderá o seu sentido. E mamãe então falava que a melhor maneira de sustentar a família é educar a prole, para que a prole seja a sociedade de amanhã. Eu ficava emocionada. E quando terminava, meu irmão no violão tocava o Edelweiss. Foi no mês de dezembro. Era inverno. Uma noite inesquecível e fria. Um camorão parou à nossa porta
E homens vestidos de negro, enfesados de óculos escuros, arrombaram a porta da nossa casa e entraram violentamente com cães. Arrastaram mamãe pelos cabelos descendo as escadas, chutaram papai do primeiro andar. Seguraram-nos pelas mãos, a mim e meu irmão, e arrastaram-nos. Nós chorávamos. E papai nos olhou com o rosto ensanguentado e sorriu e disse: é por pouco tempo, meus filhos. Ninguém destrói a família. A família sobrevive a todas as injunções, porque a família é de origem divina e Deus é o Pai de todas as famílias. Nós fomos jogados naquele camburão negro como objetos. Eu não sabia por quê. Varamos a noite na direção de Viena e no dia seguinte fomos atirados no vagão de trem de gado como animais pestosos. Onde estavam outras pessoas, aturdidas, desfiguradas. E papai abraçou-nos e abraçou a mamãe e disse com o rosto dilacerado pelas bofetadas: será por pouco tempo, meus filhos. Tudo na terra é por pouco tempo. Mesmo quando demora muito, é por pouco tempo. O trem varou o dia, venceu a noite e o outro dia. E por fim chegou a um lugar que eu nunca ouvira falar antes. Campo de concentração, de extermínio. Eu pude ver na entrada, escrito em ferro: o trabalho dignifica. Eu não sabia o que era um campo de concentração. Eu também não sabia o que era a palavra extermínio. Mas naquele momento, quando os cães começaram a morder-nos para sair dos vagões e entrar naquela massa imensa, atordoada, papai nos abraçou pela última vez e disse agora chorando: será por pouco tempo, por pouco tempo. Ninguém destrói aqueles que se amam. Nenhuma força destrói a família. Mamãe nos olhou a mim e ao meu irmão. E então nós fomos separados. As crianças foram para um lado, os homens para outro, as mulheres para o outro. Logo cortaram os cabelos lindos, louros e cacheados de mamãe. E eles foram mandados para um casarão quadrangular, soturno. E alguém falou baixinho: é a câmara de gás. Eles entraram ali e disseram: vão tomar banho para se livrar dos piolhos. E eles nunca mais saíram dali. Logo depois, fornos muito altos, com as suas bocas escancaradas e negras para os céus, começaram a vomitar uma fumaça escura, com um cheiro terrível. E alguém disse: são os crematórios. Os que morreram envenenados na câmara de gás estão sendo carbonizados. Passaram-se alguns dias. Eu não tinha ideia do que havia acontecido, mas eu podia ver meu irmão. Então, quando entardecia, embora estivesse nevando lá fora, no pavilhão dele e eu no meu pavilhão, fechávamos os olhos e parecia ouvir papai falando que a família é a respiração de Deus, que ninguém consegue destruir a família, e mamãe falando sobre o amor às crianças, que são cidadãos do futuro.
Então eu imaginava meu irmão na guitarra, tocando Edelweiss. Não foi por pouco tempo, porque quando veio a primavera, depois daquele terrível inverno, em 1943, meu irmão também foi jogado no outro trem e pela janela ele gritou: será por pouco tempo, não te esqueças de mim. E não voltou nunca mais. Passaram-se os anos e eu continuei daquela pocilga, como um animal feridento. Mas quando entardecia no inverno, no verão, na primavera ou no outono, eu fechava os olhos e pela imaginação eu via nossa família em nossa casa muito bonita, numa aldeia florida da Áustria, e papai conversando conosco, e mamãe também, e meu irmão tocando Edelweiss. Passaram-se muitos anos. No dia 5 de abril de 1945, eu estava com 16 anos. Eu já sabia o que era um campo de concentração, o que era o extermínio, o que era a câmara de gás, os fornos crematórios. Eu sabia. Os tanques ingleses entraram em Auschwitz, onde foram assassinadas mais de 1 milhão de pessoas nas câmaras de gás. Alto-falantes anunciavam em 5 idiomas: liberdade, liberdade, a Alemanha foi vencida, liberdade. A semelhança de fantasmas que saíssem das sepulturas, buracos abriram-se no chão e saíram pessoas que eram somente ossos. Daqueles pavilhões odientos saíram fantasmas que respiravam, e eu também. Liberdade. Eu vi o portão por onde entráramos. Fazia tanto tempo. Por que papai disse que não ia demorar? Então entardecia. Eu quis sair. Era primavera. Então eu notei que naquele lugar miserável também havia flores. Eu nunca tinha notado nas primaveras anteriores, porque a escravidão nos cega. Eu nunca tinha notado que havia árvores e pássaros. Eu nunca tinha notado que o sol e o céu eram brilhante e azul. Então eu fechei os olhos, e enquanto me levavam para uma ambulância da Cruz Vermelha, eu me lembrei de nossa casa na aldeia dos Alpes. Papai, mamãe, meu irmão e eu, e ele tocando Edelweiss. Passaram-se muitos anos. Muitos anos. Eu estou quase com 80 anos. E voltei pela primeira vez à minha aldeia. Reconquistei a casa em que viveram meus pais, meu irmão e eu, numa família feliz. É primavera. As flores dão gargalhadas de cores. E o vento carrega-lhes o hálito em forma de perfume. Há uma certa magia na natureza. Eu estou tão cansada, tão só. Sento-me na varanda. A tarde declina. Fecho os olhos
e ouço o papai. Ele está dizendo que a família é a alma da sociedade. Quando a família adoece, a sociedade decompõe-se. E mamãe complementa: a família somos nós, você e eu. Como os órgãos de um corpo, é necessário haver harmonia para que o corpo funcione. Cada um de nós é um órgão. Qual o mais importante? Não existe. Todos são de suma importância para produzir harmonia. Então, depois que eu ouço pela imaginação tudo isto, eu ouço meu irmão tocando Edelweiss. Faz tanto tempo. E eu me pergunto, por que existe tanto ódio no mundo? Por que existe tanto preconceito no mundo? Preconceito de raça e de etnia. Preconceito político e religioso. Preconceito social e econômico. Porque as famílias são preconceituosas umas contra as outras. Então eu me permito sonhar, numa época que já não é possível sonhar, que um dia a terra será como esta aldeia encravada nos Alpes austríacos. E as famílias serão como as flores miúdas do jardim. A beleza delas é que são todas diferentes. E por isso tem harmonia. Se todas as flores fossem brancas, ou amarelas, ou vermelhas, ou de uma mesma espécie, ninguém suportaria. Mas neste painel de diferenças, há um sublime toque de harmonia. Então aqui, aguardando que papai, mamãe e meu irmão venham do além, muito além, chamar-me para a nossa família no mais distante. Eu espero que ao ouvir o Edelweiss, a humanidade como no hino de aleluia, seja somente uma família. A morte não demorará, mas a morte é vida, é libertação. Acredito na criatura humana e abjuro o preconceito da criatura humana. Então até lá, Auf Wiedersehen, adeus. E até lá, vielen Dank, muito obrigado. Mas que tenhamos a sensibilidade de construir uma família que seja tão delicada como a suave música do Edelweiss. Eis a família. A família dignificada. A família estruturada pelo amor. Esta família pode ser a da consanguinidade, pode ser a dos vínculos matrimoniais, em que dois indivíduos unam-se para o ministério sagrado da procriação. Então, nessa união, os seus descendentes terão 3 famílias: a família do seu pai, a família da sua mãe e a família na qual está engajado. Não é por outra razão
que Jesus abençoa a família. Das noites inovidáveis de Cafarnaum, diante das águas tranquilas do mar da Galileia, na residência de Simão Bar Jonas, ele mantinha os colóquios com o pequeno colégio de discípulos, sob as bênçãos e o amparo da família de Simão Pedro. Jesus abençoou na família o hábito divino. E a nossa herança, que vem das suas entranhas, da abençoada família da qual se originou, há de um dia vitalizar a humanidade inteira. Não seja, porém, de surpreender que, estando ele nas pregações, diante de uma multidão que se acotovelava, alguém gritou: mestre, aí estão tua mãe e teus irmãos, que desejam falar contigo. E numa atitude intempestiva ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Senão aquele que faz a vontade de Deus. Estaria ele desrespeitando a família? Estaria por acaso diminuindo o significado familiar? Ele estava demonstrando que a família tem sobre nós o direito de cidadania, de governança, mas há outros direitos e deveres que estão acima da família. A fidelidade a Deus, o amor incondicional ao seu próximo, como o amor a si mesmo. Algumas vezes seremos convidados ao mundo para o mundo servir. E a família pode criar obstáculo. Então nós teremos que nos lembrar que, além do pequeno círculo familiar, há uma outra família muito mais ampla. E a benefício desta família ampla, não nos será lícito permanecer enjaulado nos limites e nas paredes da consanguinidade, longe do nosso dever para com a sociedade humana. Se a família, como célula individual, é básica no organismo social, nunca esquecer que o organismo é muito mais importante do que a unidade, embora interdependam se. A unidade faz o conjunto e o conjunto preserva a unidade. Então, muitas vezes seremos convidados a romper os vínculos estreitos desta comunhão familiar, pensando na família universal, aquela que atingiremos no longo curso das nossas reencarnações. Mas isso não quer dizer que nesta ruptura haja qualquer agressão à família menor a benefício da família maior. Não ceder às paixões inferiores, do egoísmo, do preconceito. Quando, por exemplo, se diz: ele é inferior e deve ser detestado, a nossa família tem tradição. A nossa família se caracteriza pela nobreza, pelo sangue, pelos títulos nobiliárquicos, pelos títulos adquiridos nas universidades, enquanto aquela é uma família inferior. Aí está o egoísmo da grei, do grupo, que deve ser posto à margem em benefício da família ampliada. A família sem preconceitos. Aquela família que abraça todas as criaturas, como a terra generosa do jardim abraça todas as flores e fertiliza-as. Mas há muitas famílias. Tivemos falando das famílias, dos deveres imediatos. Mas gostaríamos de concluir esta etapa repetindo o que foi apresentado oportunamente por um canal de televisão em nosso país. Todos nos recordamos da lista de Schindler, aquele magnata industrial alemão que salvou quase 1000 vidas dos campos de concentração, colocando esses judeus na sua indústria, que foi amparada pelo Terceiro Reich.
A lista de Schindler, que era sempre revisada pelas autoridades do nazismo, ficou célebre no mundo. E Schindler e sua mulher morreram praticamente na miséria. Ela em Buenos Aires há pouco tempo e ele na Alemanha, depois de pôr ideal da família universal, alemães que eram do Terceiro Reich, consideraram os judeus perseguidos como criaturas dignas e amadas da sua própria família. Mas há uma outra família, há uma outra lista, a lista de Winton. Winton foi uma personagem inglesa que acaba de cumprir 99 anos numa cidadezinha do interior da Inglaterra, que realizou uma das mais belas sagas do século XX e optou pelo anonimato. Aquele homem de idade avançada, de semblante suave, gostava muito de cuidar do seu jardim. E a sua mulher, também nonagenária, amava-o com extremos de ternura, principalmente pelos momentos de mutismo que ele conseguia manter na sua estrutura generosa e simpática, devotada e nobre. Mas certo dia, estava ela no sótão da casa e enquanto olhava velhos móveis, ela viu sobre uma cômoda um álbum de fotografias coberto de poeira. Limpou o álbum e abriu. Então ela viu muitas fotografias de crianças. Mas ela encontrou também ali dentro de um baú velho muitas cartas amarrotadas, atadas por cordéis, recortes de jornais, e ficou surpresa. Seu marido era um herói. Ela procurou saber de que se tratava e descobriu que o seu marido, durante a Segunda Guerra Mundial, havia salvado 669 crianças tcheco-eslovacas que iam morrer vitimadas pelo nazismo. A lista de Winton comoveu o mundo no ano passado, porque ele foi levado à BBC de Londres, depois de exaustivas investigações. Sem saber de nada, ele estava sentado no auditório repleto, e a entrevistadora olhou para ele e disse: a mulher que está ao seu lado é uma das crianças que o senhor salvou dos campos de concentração e de extermínio do nazismo. Ele olhou aquela mulher vetusta, de quase 60 anos, e não sabia explicar. Então a entrevistadora disse: se aqui nesse auditório estiver alguém que haja tido a sua vida salvada pelo senhor Winton, por favor, levante-se. E o auditório inteiro levantou-se. Todos eram filhos espirituais daquele homem venerando e idoso. Tudo começou em 1989. Ele contava 29 anos e visitava a Tcheco-Eslováquia, então uma única república, em uma jornada de férias. A guerra ainda não estalara, mas a República Tchecoslovaca estava sob o protetorado da Alemanha, isto é, governada pelo nazismo. Ele então percebeu no semblante dos judeus que ali moravam o medo, porque os judeus sabiam que estavam marcados para o extermínio, graças à soberania da raça ariana. Em toda parte por onde ele passava, ele via aquela expressão de horror desenhada no rosto das pessoas. Então ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia de escrever a diferentes países, perguntando se estavam dispostos a aceitar crianças judias
que ele iria mandar da República Tchecoslovaca. Não recebeu resposta. Há ocasiões em que a criatura humana vale menos do que um animal. Naquele período mais tarde, muitos judeus eram vendidos a $50 e ninguém queria comprar. Mas a Suécia e a Inglaterra responderam-lhe que estavam dispostas a receber crianças judias. E ele, jovem, começou a fazer a sua lista, a organizar o grande número de crianças que ia mandar para fora. E os pais sabiam que nunca mais iriam vê-las. Mais tarde, agora como adultos, aquelas antigas crianças diziam: ainda me lembro do olhar de papai, quando ele me fez o sinal e disse Shalom pela última vez. Era a paz. Ele nos entregava uma família estranha, que eu não sabia quem era. E eu tampouco sabia que nunca mais ia ver papai ou mamãe. Assim, saiu o primeiro carregamento de crianças, 669, de férias. Foi o ardil que ele conseguiu para ludibriar as autoridades que governavam a Tchecoslováquia. E quando o navio chegou a Southampton, lá estava o jovem Winton com a sua lista para mandar para as diferentes casas na Inglaterra, na Suécia. E ele estava organizando a segunda lista com 250 crianças. Mas a guerra estourou e ele não pôde tirar essas crianças da República Tchecoslovaca. E todas foram assassinadas pelo crime de serem descendentes de judeus. Esse homem extraordinário guardara segredo sobre isto, fora servir na guerra, mantivera a correspondência com as suas crianças, era a sua família. Ele casou-se e guardou segredo a respeito dos seus filhos, que cresceram, que lhe narraram as experiências novas, que lhe agradeceram, que lhe beijaram as mãos. Mas ele não pediu a nenhum que ele fosse reconhecido, que sequer agradecesse. A nenhum ele pediu que ele desse qualquer demonstração de afeto. Não era importante. Era importante que essas vidas fossem felizes nas famílias que a divindade lhes havia destinado. Ele ali estava para receber uma homenagem da BBC, em nome do governo inglês. Mas ele era tímido demais. Ele procurava ver naqueles indivíduos, agora, já na terceira geração, o fruto do seu trabalho, do seu amor em favor de uma família não consanguínea, em prol da família universal. Terminado o espetáculo, recebidas as homenagens, ele parecia embaraçado como uma criança, porque não havia feito nada demais, nada de extraordinário. Apenas 669 vidas ele salvara. A rainha da Inglaterra mandou chamá-lo no palácio de Buckingham e deu-lhe uma medalha. O governo da República Tcheca concedeu-lhe também uma medalha. O governo dos Estados Unidos mandou uma carta de congratulações. E pelas repúblicas tcheca e eslava, corria-se uma lista para que o Sr. Winton recebesse o Prêmio Nobel da Paz, pelo que havia feito com a sua lista, com as suas crianças. Terminada a apresentação do programa pela rede de televisão do Brasil, os repórteres foram entrevistar aquele homem de 98 anos de idade e perguntaram como é ser um herói. E ele redarguiu: mas como herói? Herói é aquele que arrisca a sua vida. Sim, mas o senhor arriscou a sua vida? Não, eu não arrisquei a minha vida. É tão extraordinário viver em benefício de outras vidas.
Eu não fiz nada demais. Mas o senhor não se sente orgulhoso do que fez? Não. Eu me sinto pesaroso de não haver conseguido salvar aquelas outras vidas por uma questão apenas de tempo. E agora, o que é que o senhor deseja com a maior veemência? Bem, é que logo mais eu estarei completando 99 anos. E haverá uma festa muito íntima em nossa casa, em homenagem ao meu 99º aniversário, com os votos para que a minha existência chegue ao 100º ano. A lista de Whitton é indubitavelmente um grito de solidariedade e de amor em favor da família universal. Durante estas horas, nós temos convivido em torno do ideal da família. Que ao chegarmos em nossas casas, logo mais, à noite, olhemos nossos filhos com melhores olhos do que os olhamos com bons olhos. Olhemos os nossos parceiros, os nossos cônjuges, olhemos-nos uns aos outros e lembremos-nos da grande importância nossa no concerto da família universal. Aprendamos a entender que um dos fatores essenciais na educação é a tolerância para com as falhas alheias, é o rigor para com as próprias falhas e é a construção de hábitos saudáveis em nome da dignificação moral que está destinada a todos nós. Se nos equivocamos através do aborto, se nos equivocamos através de litígios, se geramos situações embaraçosas com nossos filhos, ou se nós, os filhos, geramos situações difíceis com os nossos pais, façamos hoje como o Dr. Jim Ornish, aquele cardiologista a que me referi, peçamos desculpa ao nosso pai, à nossa mãe, enquanto eles estão em nosso caminho, que possamos pedir-lhes desculpas, que nós, os pais educadores, possamos pedir desculpa aos nossos filhos, aos nossos educandos, pela inabilidade, pela imprevidência ou pela imaturidade com que os educamos. Mas que todos nós identificamos que há um sentimento de grande interesse em favor da harmonia e que é muito fácil viver feliz dentro de nosso lar. O lar é o sublime santuário que Deus nos ofereceu para o processo de evolução intelecto-moral. É nele que desenvolvemos a inteligência que está adormecida no instinto, caminhando na direção da consciência e da razão. Mas é também no lar que vamos desenvolver o sentimento da afetividade, da loba que lambe o filho, na mãe que beija o descendente. Então, que na noite de hoje, não na de amanhã, não na de mais tarde, após ter passado a emoção, olhemos a nossa família com olhos mais festivos, mais gratos. E se a nossa família parece difícil, lembremos que esse é o desafio que a vida nos reservou através dos nossos atos para solucionarmos ainda hoje, enquanto é dia. Nós vamos ter 10 minutos para nos movimentarmos e faremos a nossa reflexão final. Estejam à vontade.